Olá pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Elisete Reis Bennett, eu sou nutricionista formada na Universidade de St. Mary's em Londres e também sou Health Coach, ou seja, nutricionista da saúde do Chelsea Football Club Foundation, né, da fundação do Chelsea. E pessoal, eu tô passando aqui, né, para lembrar vocês que ontem eu deixei lá no nosso grupo Você Mais Leve no Lockdown, né, que é o nosso desafio dentro do projeto Mind and Body Transformation, transformação do corpo e da mente. E eu deixei lá o link, pessoal, para vocês fazerem o desafio do dia, tá bom? Então, lá no link, você só clica lá, aí vai entrar diretamente no desafio, aí você clica Step. No STEP, então, vai ter o desafio 1 e a tarefa do dia 1. Aí você vai lá, clica no desafio 1, lê o que tem lá, tem um questionarinho no final, aperta o questionário, tem um olhinho também, aí você aperta naquele olhinho e responde se foi fácil, se foi difícil cumprir esse desafio. E então, todo dia você faz o desafio 1 e a tarefa 1, o desafio 2 e a tarefa 2, e assim sucessivamente até chegar ao 7º dia. E a partir do 7º dia, então, você pode dar continuidade até os 30 dias, que é a nossa meta aqui, né? Eliminar até 5 quilos no Natal. Pode ser menos, mas até 5 quilos é possível, tá bom? E hoje, pessoal, eu tô aqui para falar para vocês, para dar 5 dicas especiais os 5 passos para ajudar a diminuir a barriga, o abdômen, tá? São 5 dicas que você pode estar usando diariamente daqui para frente. Não é só para esses 7 dias, é para você manter uma barriga mais negativa, mais baixa, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos lá para o primeiro passo. O nosso primeiro passo é comer apenas quando estiver fome. Sim, é muito, muito importante comer apenas quando estiver fome. Nós precisamos saber quando eu estou com fome e quando eu estou com vontade de comer. Quando eu estou com fome, é uma vontade física. Você sente o teu estômago apertando, roncando. Essa é a verdadeira hora de você comer. Esse é o horário que você está sentindo fome física. E você come o que tiver. Você não vai ficar escolhendo, porque realmente você está com fome. A vontade de comer é uma vontade emocional, tá? Você vai comer porque de repente você se sentiu, tá muito feliz, ou porque está chateada, ou de repente está com estresse de alguma coisa, ou tá preocupada com algo. Isso sim é vontade emocional, e você acaba comendo sem, na verdade, perceber que está comendo. E é uma vontade específica, gente. A fome emocional, a vontade de comer, ela é específica. Normalmente, você vai estar com aquela vontade de comer aquele bolo de chocolate, aquela coxinha, pizza, sabe? É uma vontade totalmente específica. E o que acontece? Quando você come devido à fome física, porque você está com fome, significa que o seu corpo, o seu organismo está em necessidade de nutrientes. Então, você come, o seu corpo vai absorver esses nutrientes, tá bom? Então, isso você vai manter o seu peso. Por quê? Porque o que você está comendo, o teu corpo está usando. Quando você come pela vontade emocional, que você não está sentindo fome, significa que o teu corpo está ok, está tudo bem, não tá precisando de alimento naquele momento. Então, o que acontece com esse alimento que a gente come na vontade de comer, com essa fome emocional, o corpo não precisa, então o corpo não vai absorver. O que acontece com esses alimentos, eles acabam se transformando em gordurinhas, tá? Não tem outra opção, eles se juntam em gordura, a não ser que a pessoa então vá fazer algum tipo de atividade física que vai gastar essa energia. Caso contrário, né, quando a gente come sem ter fome, o corpo não absorve os alimentos porque não tem necessidade, e a gente acaba ganhando esses quilinhos a mais, né, que de repente são indesejáveis. E quando isso acontece por muito tempo, o seu corpo acaba se perdendo, o corpo acaba não entendendo mais quando é que precisa do nutriente ou não. E aí o que acontece? Você começa aquele processo de estar sempre produzindo insulina rápida, né? E rapidamente, e daí logo a insulina cai, e aí você tem que novamente fazer o mesmo processo e comer de novo. E então isso acaba gerando uma necessidade de comer comidas de alimentos que vão
que vão metabolizar muito rápido no nosso corpo, porque você vai acabar comendo açúcar refinado, você vai acabar comendo carboidratos brancos ou carboidratos simples, né, que é o arroz branco, o pão branco, a batata e algo assim. Então, o que acontece? Quando você come esses alimentos carboidratos simples ou açúcar refinada, ele começa a metabolizar já logo na boca, tá? O nosso corpo, ele vai produzir uma enzima com a amilase, e essa amilase vai automaticamente metabolizar esse carboidrato, e assim que passa da boca para baixo, esse carboidrato já se torna glucose, que glucose nada mais é que açúcar. Então, quando você acaba de ingerir esse carboidrato, normalmente ele já se tornou em glucose rapidamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai te dar um pico na sua glicemia muito rápida, e aí você vai muito rapidamente também abaixar essa glicemia e o ciclo continua novamente. Então, é muito importante que nós sabemos bem a hora de comer por fome e evitarmos de comer por vontade de comer, ou o comer emocional. Então, o que acontece? Se você tem essa vontade de comer emocional, não é você ficar criticando, ficar pensando só naquele problema, você tem que buscar a solução. Eu tô comendo por quê? Eu estou com fome? Não é fome física, é uma fome emocional. O que eu tenho que fazer com essa fome emocional? O porquê, descobrir o porquê. É porque hoje eu estou super cansada, ou porque eu tô um pouco ansiosa, tô um pouco estressada. Então, você procura qual é a solução. Eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Ok, tô ansiosa por qual motivo? Descubra o motivo e qual é a solução. Então, você pode usar estratégias para mudar esse ciclo, entendeu? Por isso que esse programa chama Mind and Body Transformation, né? Você transformar a mente e o corpo ao mesmo tempo. Então, você começa a entender você mesmo. Digamos que você esteja ansiosa ou estressada, então você pode, de repente, ligar para um amigo, você pode tomar um banho, você pode... Quando essa vontade de comer aparece, você pode, então, se distrair com algo. Tá? Cientificamente é provado que se você tem essa vontade de comer e você distrai você mesma com algum outro tipo alguma outra coisa, então ele vai durar de 3 a 5 minutos, essa vontade de comer. Se você não se distrair, óbvio, a vontade vai ficar lá, porém, se você se distrair com algo diferente, é uma média de 3 a 5 minutos, tá? Então, se você tá com aquele desespero, vamos tomar um banho. Até que você tomou aquele banho e voltou, já passou a vontade, entendeu? E é isso aí, no primeiro passo, acho que era sobre isso que eu ia falar. Aí, vamos lá para o segundo passo, gente. O segundo passo é o jejum. É o jejum normal, não o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente é uma outra coisa, que é um outro caso, que para algumas pessoas pode ser ok, mas para outras pessoas pode trazer alguns problemas de saúde até grave, gente. Então, não faça jejum intermitente sem ter um acompanhamento. Esse jejum que eu tô falando é o jejum normal, que todo mundo tem que fazer. Você acorda de manhã, você tá em jejum. Quando você vai fazer um exame de sangue, o médico fala, vem em jejum. Ou seja, você fez aquele jejum, né? Você fez aquele jejum. O que significa esse jejum normal? O jejum normal são 12 horas sem comer, tá? Ou seja, se você teve seu jantar às 7 da noite, o seu café da manhã será às 7 da manhã. Se você comeu às 8 da noite, o seu café da manhã será às 8. Tá? E por que isso? Por quê? Porque o nosso corpo, enquanto nós estamos dormindo, o corpo, né, termina de metabolizar todos os alimentos e começa a parar de... Porque o nosso corpo ele é movido por hormônios, então tudo que a gente põe no corpo gera uma secreção de um hormônio ou de outro. Quando você jantou, por exemplo, você tem vários hormônios ali trabalhando. E já são vários que estão durante o dia, né? Que são os hormônios do estresse, da felicidade, da concentração. Então, são vários hormônios que já estão ali durante o dia. O que acontece? Você acaba de jantar e aí o seu corpo começa a metabolizar, secreta uns hormônios diferentes, libera outros. E aí, então, você vai levar no mínimo 8 horas, tá? Para todos esses alimentos serem metabolizados, serem absorvidos no seu sistema. E aí leva mais, no mínimo, 2 horas
para todos os hormônios começarem a baixar e ficar todo mais ou menos no mesmo nível, tá? Enquanto você dorme, o seu corpo se reconstitui. Então, se você come muito tarde, por exemplo, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, e você acorda às 7, o seu corpo não terminou de restaurar, de metabolizar todos os alimentos, os seus hormônios não voltou no nível normal, porque toda manhã o nosso corpo começa, é um start, toda manhã o nosso corpo começa a trabalhar novamente, tá? Então, você não deu esse espaço essas 8 horas no mínimo para o seu corpo metabolizar e absorver esses alimentos, até porque você não está fisicamente fazendo algo, então o corpo leva mais tempo para metabolizar e para usar essa energia. E aí você não também teve aquelas 2 horas para colocar os hormônios, para baixar o nível dos hormônios e ficarem todos no mesmo nível. Então, é muito, muito importante que nós temos esse jejum normal, tá? De 10 a 12 horas, para que o nosso corpo se restabeleça, tá? Eu não tô falando daquele jejum, como que é o nome daquele jejum de 16 horas, por exemplo, tá? Que você faz 2 ou 3 refeições durante o dia, coisa assim. E aquele jejum, né, o protocolo, por exemplo, que é 24 horas, que você escolhe 1 ou 2 dias na semana para comer e fica 1 ou 2 dias sem comer. Não tô falando desse jejum, como eu disse, esse jejum pode sim funcionar para algumas pessoas, mas para outras pode ser algo muito sério, tá bom? E vamos lá para o terceiro passo. O nosso terceiro passo é otimizar o nosso metabolismo, tá? Por que temos que otimizar o nosso metabolismo? Gente, o nosso metabolismo, ele funciona de acordo com a quantidade de atividade física que nós fazemos e de acordo com o tipo de alimento que nós comemos, tá? Então, por que é importante estar com o metabolismo otimizar, tava falando em inglês, otimizar o metabolismo? Por quê? Porque se você come uma carne, uma proteína, por exemplo, essa proteína, o seu metabolismo vai estar trabalhando por no mínimo 3 horas para metabolizar esse alimento. Se você come, por exemplo, de manhã, se você come um ovo, o seu metabolismo pode levar até 4 horas para metabolizar esse ovo. Por quê? Pela quantidade de proteína. Porque ele não começa a metabolizar na boca. A proteína, ela só vai começar a metabolizar no estômago, no intestino grosso, quando lá tem alguns ácidos cítricos, né, que o nosso corpo começa a liberar para começar a metabolizar esse alimento. E, por exemplo, de manhã, no Brasil, nós comemos pão com manteiga, tá? Esse pão com manteiga automaticamente vai metabolizar na sua boca e vai descer em questão de 20 minutos, 1 hora no máximo, você vai estar sentindo fome novamente. Então, você não está otimizando o seu metabolismo para ele continuar trabalhando sem parar, tá? Então, é muito importante otimizar o nosso metabolismo, porque comer proteína no café da manhã, proteína no almoço e proteína no jantar, tá? Essas 3 refeições é importantíssimo que você tenha essa proteína. Por quê? Porque o teu metabolismo vai continuar trabalhando, que leva no mínimo 3 horas para o metabolismo conseguir metabolizar a proteína, tá bom? Então, é super, super importante. E outro passo que eu gostaria de falar, além da proteína, né, para ajudar na otimizar o metabolismo, nós temos os produtos termogênicos. Produtos termogênicos naturais, são produtos são alimentos que vão ajudar a aquecer o seu sangue, por exemplo. Então, você vai acabar queimando calorias, vai acabar ajudando que o seu metabolismo continue trabalhando para queimar essas calorias ingeridas. Então, o chá verde, por exemplo, é um ótimo termogênico natural. A canela, gengibre, pimenta, que mais? O chá branco é ótimo para metabolizar, para ajudar a metabolizar mais os alimentos e ajudar também que o seu metabolismo continue sempre trabalhando num ritmo até acelerado, tá? Então, é super importante esses alimentos, tá bom?
para ajudar. E aí a questão do exercício, muitas pessoas falam, para otimizar o metabolismo precisamos de exercício. Sim, o exercício ele ajuda muito para metabolizar o nosso, para ajudar na otimizar o nosso metabolismo. Porém, o exercício na questão de emagrecimento são algo mais específico, tá? Durante um processo de redução de peso, por exemplo, a musculação é o mais indicado. Por quê? Porque a musculação, ela vai ajudar a acelerar o seu metabolismo. Se você queira fazer exercício, tem que ser exercício que não seja a musculação, óbvio, é ótimo para os batimentos cardíacos, é ótimo para articulações, né, e outras coisas mais. Ajuda no estresse e tal, mas ele, para queimar a gordurinha, você precisa fazer um exercício localizado, tá? Então, o ideal é você fazer musculação. Por quê? Porque a musculação você vai ganhar músculo, e quanto mais músculo você tem, o músculo, ele é proteína, né? É uma carne. Quanto mais músculo você tem, mais o teu corpo, mais o teu metabolismo precisa trabalhar, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto passo. O nosso quarto passo é eliminar os alimentos que causam intolerância. Pessoal, eu sei que vocês vão falar, eu não tenho intolerância. Gente, a maioria das pessoas tem intolerância e não sabem. Você acorda de manhã com a barriga murchinha? Normalmente não, né? Tem dia que você acorda de manhã e fala, nossa, eu acordei hoje só com a barriga murchinha. Por quê? Porque depende do que você comeu na noite anterior. Tá? O que são alimentos que causam intolerância? Normalmente é a lactose, o glúten, o ovo. Algumas pessoas comem ovo à noite, principalmente ovo cozido, e ela amanhece estufada no outro dia de manhã, entendeu? Então, você tem que observar que normalmente a pessoa que tem intolerância de algum tipo de alimento, ela vai ter, de repente, ela vai acordar inchada, né? Com a barriga inchada, a barriga mais estufadinha. Vai começar, de repente, ter algum problema de pele, vai, de repente, ter dor de cabeça, tá? A pessoa que tem enxaqueca constantemente, tá? Pode ser uma alergia, que é mais gases, né? E quando começa a ter várias acnes também, pode ser uma indicação de intolerância. Então, é importante a pessoa, de repente, fazer um exame de sangue para saber se tem algum tipo de intolerância. E aí, à noite, especificamente, você evitar de comer esses alimentos que vão ajudar você a ter uma barriguinha mais negativa no dia seguinte. E vamos lá pela última dica, a dica número 5. Diminuir o carboidrato, especialmente à noite. Não precisa cortar o carboidrato completamente, mas precisa sim diminuir, especialmente à noite. Vamos voltar lá atrás, quando eu estava falando da questão do carboidrato, que ele metaboliza muito rápido e tal, né? E aí acaba tendo aquele pico que você come, tem aquele pico de energia e cai, perde energia, fica cansado, fica aquele cansaço, aí você repete o mesmo processo e aí fica naquele zigue-zague o dia todo, né? E então aí as pessoas falam assim, mas eu posso comer o carboidrato à noite, né? Eu posso comer o carboidrato à noite e de repente amanhã eu como menos. Não, gente, isso não resolve, tá bom? Você vai ganhar aqueles quilinhos indesejados da mesma forma. Como eu expliquei, o carboidrato ele acaba se metabolizando no seu corpo como glucose. A glucose é açúcar que produz insulina. Então, o que acontece? Você come esse carboidrato e você vai gastar essa energia? Não, porque você vai dormir. Então, se você vai dormir, você tá com aquela quantidade de energia no seu corpo, porque o carboidrato, ele normalmente, a maioria dos carboidratos, eles só te produzem energia, eles não têm outros nutrientes, não tem vitaminas, minerais e fibras, tá? A maioria deles é para te proporcionar com energia. Por isso que é muito importante, sim, o carboidrato durante o dia, especificamente, em quantidade moderada, claro, até porque o nosso cérebro, para funcionar corretamente, a nossa função cognitiva, ela precisa de, no mínimo, 25 gramas de carboidrato por dia para funcionar, sabe, para funcionar, assim, corretamente.
Então, é importante que você sim coma o carboidrato, mas especialmente durante o dia, em quantidades moderadas, né? Então, o que acontece? Voltando lá na questão da noite. Você vai dormir, você comeu aquele carboidrato e você vai dormir. Como você vai produzir uma quantidade maior de insulina, a insulina ela é liberada através do pâncreas, então a insulina normalmente ela está toda em volta a quantidade maior está em volta dos nossos órgãos. O que acontece? Então esse carboidrato ele vai ficar por volta aqui, como que chama em português? Nos tecidos no tecido adiposo. Adiposo, é isso? Acho que é adiposo que fala, adipose tissue. Ele vai se concentrar aqui, então, a famosa gordurinha localizada, né? Que você vai acabar, então, promovendo isso em a questão de não poder, você tá dormindo e acabar não usando essa energia. Então, gente, muito importante diminuir o carboidrato, caso você tenha a intenção, né, de estar aí com a barriguinha mais chapadinha, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais que eu esqueci. Então, à noite, como tô falando, diminuir um pouquinho do carboidrato e tentar comer mais proteína, mais vegetais, né? Porque a proteína demora para metabolizar e metaboliza no seu corpo todo, não é algo que fica só aqui, porque não vai secretar a insulina da mesma forma. Vegetais, coma bastante vegetais, porque vegetais tem uma quantidade grande de fibras e a fibra também ajuda ajuda que esse processo de alimento seja um pouquinho mais longo, do processo de metabolizar, e gorduras boas também, né? Tipo azeite, algum tipo de castanhas e coisas assim. E é isso, galerinha. Espero que vocês gostem. Alguma dúvida, manda aqui pra mim, tá bom? E eu estarei grata por vocês estar aqui. Com certeza estarei respondendo todas. Beijo, até mais tarde.